Quando entrei naquele confessionário pela 10ª vez em 3 semanas, não era mais para confessar pecados, era para confessar um amor proibido que queimava minha alma como fogo do inferno. E o que ele me disse do outro lado daquela grade mudou minha vida para sempre de uma forma que eu jamais imaginei possível. Me chamo Martina, tenho 59 anos hoje, e vim aqui contar para vocês uma história que guardei trancada no meu coração por mais de 20 anos. Uma história que muitos vão julgar, que muitos vão condenar, mas que precisa ser contada porque o amor verdadeiro não escolhe lugar nem hora para acontecer. Nasci em 1965, numa cidadezinha do interior de Minas Gerais chamada São Gonçalo do Sapucaí, onde todo mundo conhecia todo mundo e os segredos eram impossíveis de guardar. Meu pai Urbano era ferreiro, homem de mãos calejadas e coração duro, e minha mãe Vicentina bordadeira, que passava os dias curvada sobre bastidores fazendo enxovais para as noivas da cidade. Cresci entre o cheiro de ferro quente da oficina do meu pai e o aroma de alfazema que minha mãe guardava entre os panos bordados, numa casa simples de 3 cômodos, onde o amor era demonstrado com comida na mesa e não com palavras carinhosas. Antes de continuar, queria pedir uma coisa para vocês que estão me acompanhando. Se essa história está tocando seu coração de alguma forma, deixe seu like aqui embaixo e se inscreva no canal. Cada curtida me dá força para continuar compartilhando essas memórias que carrego há tanto tempo. E me conte nos comentários de onde você está me assistindo. Adoro saber que minha voz está chegando em tantos cantinhos diferentes desse Brasil imenso. Agora vamos continuar, porque o que tenho para contar vai mexer com tudo que você acredita sobre amor, fé e destino. Era 1985 quando conheci o Padre Aureliano. Eu tinha apenas 20 anos e estava noiva de Casimiro, um rapaz 5 anos mais velho que trabalhava na cooperativa de laticínios da cidade. O casamento estava marcado para dezembro daquele ano, e minha mãe já tinha bordado metade do meu enxoval com suas mãos habilidosas que criavam flores de linha sobre o tecido branco. Eu deveria estar feliz, deveria estar radiante como toda noiva fica, mas havia um vazio dentro do meu peito que eu não conseguia explicar. Casimiro era um bom homem, trabalhador, respeitador, nunca levantava a voz, sempre trazia seu salário para a casa da minha mãe como prova de que seria um bom provedor. Mas quando ele me beijava, eu não sentia nada além de um dever cumprido. Quando ele segurava minha mão, eu não sentia aquele arrepio que as moças da minha idade tanto falavam. Achava que era assim mesmo, que amor era compromisso e respeito, não aquelas borboletas no estômago que eu lia nos romances que pegava escondido na biblioteca da igreja. Foi num sábado de março, com o céu carregado de nuvens cinzas que ameaçavam tempestade, que Padre Aureliano chegou na nossa paróquia de São Sebastião. O padre anterior, Dom Feliciano, tinha falecido de derrame aos 78 anos, e a diocese tinha demorado quase 6 meses para mandar um substituto. Quando ele desceu daquela Kombi velha da diocese, carregando apenas uma mala surrada e uma caixa de livros, senti algo estranho no peito. Ele era diferente de todos os padres que eu conhecia. Não era velho e curvado como Dom Feliciano, não tinha aquele cheiro de mofo e naftalina que os padres antigos carregavam. Padre Aureliano tinha 35 anos. Cabelos castanhos lisos que caíam rebeldes sobre a testa, olhos cor-de-mel que pareciam enxergar a alma das pessoas, e um sorriso que iluminava o rosto inteiro. Usava batina preta simples, mas tinha um jeito jovem de caminhar, uma energia que contagiava quem estava perto. Minha mãe, que estava comigo na Praça da Matriz quando ele chegou, logo comentou: "Esse padre novo vai dar o que falar. Marca minhas palavras, Martina. Homem bonito de batina é tentação andando." A primeira missa que Padre Aureliano celebrou foi num domingo ensolarado de abril. A igreja ficou lotada, coisa que não acontecia há anos. Não era só pela curiosidade de conhecer o padre novo, mas porque alguma coisa nele atraía as pessoas. Quando ele subiu no altar e começou a falar, sua voz era diferente. Não era aquela voz monótona e distante dos sermões antigos. Padre Aureliano falava sobre Deus como quem fala de um amigo íntimo, sobre amor como quem realmente entendia o que era amar,
sobre perdão como quem já tinha precisado perdoar e ser perdoado. Seus sermões não eram cheios de ameaças de inferno e condenação, mas sim de esperança, de segundas chances, de um Deus que entendia as fraquezas humanas porque tinha se tornado humano também. Saí daquela missa com o coração acelerado e, pela primeira vez na vida, ansiosa para o domingo seguinte chegar. Eu sempre fui muito devota, frequentava a igreja 3 vezes por semana, ajudava nas festas da paróquia, fazia parte do grupo de jovens mesmo já estando de casamento marcado. Mas depois que Padre Aureliano chegou, comecei a ir à igreja todos os dias. Inventava desculpas para minha mãe. Ia acender vela para Santa Rita. Ia rezar o terço, ia ajudar a organizar a sacristia. A verdade é que eu só queria estar perto dele. Queria ouvir sua voz quando ele ensaiava os cantos litúrgicos. Queria vê-lo caminhando pelo corredor da igreja com seus livros debaixo do braço. Queria cruzar com ele no jardim da praça quando ele ia visitar os doentes. E quanto mais eu tentava me convencer de que aquilo era apenas admiração espiritual, mais eu percebia que estava mentindo para mim mesma. Eu estava me apaixonando por Padre Aureliano, e essa verdade me apavorava mais do que qualquer coisa no mundo. O primeiro sinal de que esse sentimento era recíproco veio numa tarde de maio. Eu estava na sacristia dobrando as toalhas do altar quando ele entrou carregando o cálice da missa. Nossos olhares se cruzaram por um segundo a mais do que seria normal, e naquele instante eu vi algo em seus olhos cor-de-mel que me fez tremer. Não era apenas um olhar de padre para fiel, era um olhar de homem para mulher. Ele desviou rápido, colocou o cálice no armário com as mãos ligeiramente trêmulas e saiu da sacristia sem dizer palavra. Mas aquele olhar ficou gravado na minha retina como uma marca de ferro quente. Naquela noite não consegui dormir. Ficava revirando na cama, pedindo a Deus que tirasse aquele sentimento do meu coração, mas quanto mais eu rezava, mais eu pensava nele. Me sentia a pior pessoa do mundo. Estava noiva de um homem bom, estava me apaixonando por um padre. Estava cometendo o maior dos pecados sem ao menos ter feito nada concreto. Foi quando comecei a ir ao confessionário toda semana. Precisava confessar aquele amor impossível. Precisava ouvir de um padre que eu estava errada, que deveria me afastar, que deveria me concentrar no meu noivado. Mas aqui vem o detalhe mais cruel do destino. O único padre disponível para a confissão era justamente Padre Aureliano. Eu ficava atrás daquela cortina escura, com o coração batendo tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. E começava sempre da mesma forma. Me perdoe, padre, porque pequei. E então confessava pequenos pecados bobos, mentirinhas sem importância, porque não tinha coragem de dizer a verdade. Ele me ouvia com paciência, me dava penitências leves, rezas simples, e me absolvia com aquela voz suave que só me fazia gostar mais dele. Até que numa sexta-feira de junho, 3 meses depois dele ter chegado na cidade, eu juntei toda a coragem que tinha no peito e resolvi confessar a verdade. Meus queridos que estão me acompanhando até aqui, vocês conseguem imaginar o que é amar alguém que você não pode amar? O que é sentir seu coração acelerar cada vez que vê uma pessoa, mas saber que esse amor é impossível, proibido, condenado? Se essa história está te tocando de alguma forma, deixe um comentário aqui embaixo contando se você já viveu algum amor impossível. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. Agora deixa eu continuar contando o que aconteceu naquele confessionário, porque foi ali que tudo mudou. Entrei na igreja às 5 da tarde de uma sexta-feira chuvosa. O som da chuva tamborilando no telhado de zinco da igreja criava uma música melancólica que combinava com o estado da minha alma. A igreja estava vazia. Apenas algumas velas acesas diante das imagens dos santos projetavam sombras dançantes nas paredes brancas. Ajoelhei-me diante do altar, fiz o sinal da cruz e caminhei até o confessionário com as pernas bambas. Entrei naquela cabine estreita que cheirava a madeira antiga e incenso, ajoelhei-me no banco duro e esperei. Ouvi o padre Aureliano entrar do outro lado, ouvi o rangido da madeira quando ele se sentou, vi através da grade o contorno do seu rosto na penumbra. Me benzi e comecei. Me perdoe, padre, porque pequei. E dessa vez,
Pela primeira vez, eu ia dizer a verdade toda. Padre, preciso confessar algo que está matando minha alma aos poucos. Comecei com a voz tremendo. Estou noiva de um homem bom, um homem que me respeita, que vai me dar uma vida digna. Meu casamento está marcado para dezembro. Minha mãe já bordou metade do meu enxoval. Meu pai já pagou a festa. Todo mundo na cidade está feliz com essa união. Mas eu, padre, eu não consigo sentir amor por esse homem. Fiz uma pausa tentando controlar as lágrimas que começavam a descer. E pior do que isso, padre, eu me apaixonei por alguém que nunca poderei ter. Me apaixonei por alguém que fez votos sagrados a Deus. Me apaixonei por alguém que está do outro lado dessa grade nesse exato momento. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Ouvi a respiração dele ficar mais pesada, vi através da grade que ele tinha levado a mão até o rosto. Esperei pela condenação, pelas palavras duras, pela penitência severa que eu merecia. Mas o que veio foi um sussurro tão baixo que quase não escutei. Martina, eu também. Aquelas duas palavras simples destruíram e reconstruíram meu mundo ao mesmo tempo. Padre Aureliano tinha acabado de confessar que também sentia o mesmo. O padre que deveria me guiar de volta ao caminho certo estava confessando que também tinha se perdido. Meu coração disparou de uma forma que pensei que fosse ter um infarto ali mesmo. Minhas mãos tremiam tanto que precisei segurá-las uma na outra para pará-las. Mas o que fazemos agora, padre? Consegui perguntar entre soluços. Ele respirou fundo antes de responder. Precisamos conversar, mas não aqui, não agora. Amanhã à noite, depois da missa das 7, me encontre no jardim atrás da igreja. Precisamos resolver isso antes que machuque mais gente. Saí daquele confessionário completamente transtornada. Tinha ido ali buscar paz e encontrei mais tormenta. Mas pela primeira vez em meses, não me sentia mais sozinha naquele sentimento impossível. No dia seguinte, o sábado passou arrastado, como se cada hora durasse 3. Ajudei minha mãe a lavar roupa, a fazer o almoço, a regar as plantas, mas minha cabeça estava longe, perdida nos pensamentos sobre o que Padre Aureliano tinha a me dizer. Casimiro apareceu no fim da tarde trazendo 1 quilo de queijo fresco da cooperativa, ficou conversando com meu pai sobre futebol, enquanto eu fingia prestar atenção, bordando uma fronha que já tinha bordado 3 vezes porque errava todos os pontos. Quando ele foi embora e me deu um beijo de despedida na bochecha, senti uma culpa enorme apertar meu peito. Casimiro não merecia aquilo. Ele era um bom homem, trabalhador, que me tratava com respeito, que sonhava em construir uma família comigo. E eu estava ali planejando me encontrar com um padre, correspondendo um amor proibido, traindo não só meu noivo, mas a própria fé que sempre tinha me guiado. A missa das 7 daquela noite foi a mais longa da minha vida. Sentei no banco de sempre, terceira fileira do lado esquerdo, mas não consegui prestar atenção em nada que Padre Aureliano disse. Ficava olhando para ele no altar, observando cada movimento, cada gesto, cada palavra, tentando entender como tínhamos chegado naquele ponto. Ele também parecia diferente, mais tenso. Errou algumas partes da liturgia que sempre fazia perfeitamente, sua voz falhou em alguns momentos. Quando a missa terminou e os fiéis começaram a sair, fiquei para trás fingindo rezar. Esperei a igreja esvaziar completamente. Esperei ele terminar de guardar os paramentos sagrados. Esperei ele apagar as velas do altar. Quando só restávamos nós dois naquela igreja iluminada apenas pela luz fraca dos vitrais que filtravam o luar, ele fez um sinal discreto com a cabeça, indicando a porta lateral que levava ao jardim dos fundos. O jardim atrás da igreja era um lugar escondido, cercado por um muro alto de pedra coberto de era, com alguns bancos de madeira embaixo de uma grande mangueira centenária. A lua cheia iluminava tudo com uma luz prateada que tornava a cena quase irreal. Padre Aureliano já estava lá, sentado num dos bancos, com a batina preta se confundindo com as sombras da noite. Sentei-me ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa, mas sentindo meu coração bater tão forte que parecia que ia saltar pela boca. Por longos minutos, ficamos em silêncio, apenas ouvindo os grilos cantarem e o vento farfalhar nas folhas da mangueira.
Até que ele começou a falar. E o que ele me contou mudaria completamente o rumo dessa história que vocês estão ouvindo. Martina, eu preciso que você entenda algo muito importante. Começou ele com a voz carregada de emoção. Quando eu tinha 15 anos, perdi minha mãe Hermínia num acidente de carro. Ela era tudo para mim. Meu pai Edmundo era um homem duro, bebia demais, batia na gente quando chegava bêbado. Minha mãe era quem me protegia, quem me defendia, quem me fazia acreditar que o mundo não era só sofrimento. Quando ela morreu, meu mundo desabou. Comecei a me meter em confusão, a andar com as pessoas erradas, a beber, a brigar. Com 17 anos, quase fui preso por roubar uma moto. Foi quando o padre Fortunato, o padre da nossa cidade, me encontrou chorando na praça no meio da madrugada. Ele me levou para a igreja, conversou comigo a noite toda, me fez ver que eu estava jogando minha vida fora por causa da dor. Me disse que Deus tinha um propósito para mim, que meu sofrimento poderia ser transformado em compaixão pelos outros. Ele parou para respirar fundo, e eu vi as lágrimas brilharem em seus olhos à luz da lua. Foi Padre Fortunato quem me incentivou a entrar no seminário. Eu tinha 18 anos e estava perdido, precisava de direção, de propósito. O seminário me deu estrutura, me deu um caminho, me deu uma razão para viver. Estudei 6 anos, fiz meus votos, me ordenei padre aos 24 anos. Durante todos esses anos, eu realmente acreditava que tinha vocação, que Deus tinha me chamado para aquele caminho. Servi em 3 paróquias antes de chegar aqui. Ajudei muitas pessoas, batizei crianças, celebrei casamentos, confortei enlutados. Mas Martina, ele virou o rosto para me encarar, e seus olhos cor de mel estavam cheios de lágrimas. Eu nunca senti o que estou sentindo agora. Em 11 anos de sacerdócio, eu nunca me apaixonei. Nunca senti meu coração disparar ao ver alguém. Nunca pensei em desistir de tudo por uma pessoa. Até você entrar naquela sacristia em maio e nossos olhares se cruzarem. Eu estava chorando também agora. Lágrimas silenciosas que desciam pelo meu rosto sem que eu fizesse esforço para segurá-las. Mas, padre, o que podemos fazer? Sussurrei. Você fez votos sagrados. Eu estou noiva. Nossa cidade inteira vai nos condenar. Minha família vai me rejeitar. A igreja vai te expulsar. Como pode existir futuro para um amor que nasce já condenado? Ele pegou minha mão e aquele simples toque enviou ondas de calor por todo o meu corpo. Martina, eu passei esses últimos 3 meses rezando horas por dia, pedindo para Deus tirar esse sentimento de mim. Rezei até meus joelhos sangrarem ajoelhado na pedra fria da igreja. Jejuei. Me flagelei. Fiz tudo o que aprendi no seminário para combater tentações. Mas isso não é tentação, Martina. Isso é amor de verdade. E um Deus que é amor não pode condenar um amor verdadeiro. Esses próximos minutos vão ser cruciais na história, meus queridos. Se você está ansioso para saber o que aconteceu, deixa aqui embaixo nos comentários se você acha que amor proibido pode ser amor verdadeiro. E aproveita para curtir esse vídeo e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa história. Agora vamos continuar, porque o que Padre Aureliano me propôs naquela noite foi algo que eu jamais imaginaria. Martina, eu vou deixar o sacerdócio. Ele disse com uma firmeza que não deixava dúvidas. Já tomei essa decisão antes mesmo de você entrar naquele confessionário ontem. Não posso continuar sendo padre sentindo o que sinto. Seria uma mentira viver no altar pregando amor a Deus enquanto meu coração está dividido. Seria enganar todos os fiéis que confiam em mim, mas principalmente seria enganar a mim mesmo. Meu queixo caiu. Padre, você não pode fazer isso. Você vai perder tudo. Sua vocação, sua posição, o respeito da comunidade. E tudo isso por minha causa. Eu não vou conseguir carregar esse peso. Ele apertou minha mão com mais força. Não é por sua causa, Martina. É por mim. Porque finalmente descobri que entrei para o seminário fugindo da dor, não por verdadeira vocação. Usei a batina como escudo contra o mundo, não como missão de vida. E Deus não quer servos pela metade. Deus quer servos inteiros. E eu não posso ser inteiro na batina sabendo que metade do meu coração está fora dela. Mas e eu, padre? O que eu faço? Estou noiva.
Meu casamento é em 6 meses. Toda a cidade já sabe. Minha mãe já bordou metade do enxoval. Meu pai já matou um porco para a festa. Casimiro é um bom homem. Como eu vou explicar que vou cancelar tudo? Ele olhou fundo nos meus olhos. Você não precisa decidir nada agora. Eu vou fazer minha parte primeiro. Vou pedir ao bispo para ser liberado dos votos. É um processo que vai demorar alguns meses, talvez até 1 ano. Durante esse tempo, você pode pensar, pode orar, pode decidir se realmente quer enfrentar tudo isso ao meu lado ou se prefere seguir a vida que já estava planejada. Só te peço uma coisa: não case com Casimiro se você não o ama. Não cometa o erro de casar por obrigação, por pressão social, por medo de decepcionar as pessoas. Eu já vivi anos da minha vida fazendo escolhas pelos outros. Não faça o mesmo erro que eu. Aquela noite no jardim da igreja durou horas. Conversamos sobre tudo, sobre nossos medos, nossos sonhos, nossas dúvidas. Padre Aureliano me contou sobre sua infância difícil, sobre como o seminário tinha sido seu refúgio, mas também sua prisão. Me contou sobre as dúvidas que sempre teve, mas que nunca teve coragem de admitir. Me contou sobre as noites em que chorava sozinho em sua cela no seminário, se perguntando se tinha feito a escolha certa. E eu contei para ele sobre meu noivado sem amor, sobre como tinha aceitado casar com Casimiro, porque todos esperavam isso de mim, porque uma moça de 20 anos na minha cidade ou casava ou virava motivo de fofoca. Contei sobre o vazio que sentia, sobre como tinha certeza que amor era aquilo que eu sentia por ele, não aquela morna aceitação que tinha por Casimiro. Quando finalmente me levantei para ir embora, o céu já estava clareando com os primeiros raios do amanhecer. Padre Aureliano também se levantou, e pela primeira vez na despedida, ele me abraçou. Não foi um abraço de padre para fiel, foi um abraço de homem para mulher, apertado, demorado, desesperado, como se estivéssemos nos segurando para não sermos levados por uma correnteza violenta. Eu senti o coração dele batendo contra meu peito, senti o calor do corpo dele através da batina, senti o cheiro de incenso e água de colônia misturados. E naquele abraço entendi que não tinha mais volta. Eu estava completamente perdida naquele amor impossível. Os meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Padre Aureliano foi até São Paulo se encontrar com o bispo para iniciar o processo de deixar o sacerdócio. Ele foi honesto, contou tudo, disse que tinha descoberto que não tinha verdadeira vocação, que não podia continuar mentindo para si mesmo e para Deus. O bispo, um homem chamado Custódio, que era conhecido por ser rígido, mas justo, ouviu tudo e disse que ia pensar. Enquanto isso, Padre Aureliano voltou para nossa cidade e continuou celebrando missas, continuou atendendo os fiéis, mas agora com o peso enorme de saber que aquilo tinha prazo de validade. E eu continuei sendo noiva de Casimiro. Continuei fingindo entusiasmo pelos preparativos do casamento. Continuei deixando minha mãe me mostrar cada novo bordado que ela fazia no enxoval. Mas tudo ficou insustentável em agosto daquele ano. Casimiro marcou uma reunião com Padre Aureliano para acertar os detalhes da cerimônia do nosso casamento. Eu estava presente, sentada ao lado do meu noivo, ouvindo Padre Aureliano explicar sobre os documentos necessários, sobre o curso de noivos que precisaríamos fazer, sobre as leituras da cerimônia. E enquanto ele falava, olhando para os papéis na mesa para evitar meu olhar, eu percebia a absoluta insanidade daquela situação. O homem que eu amava estava organizando meu casamento com outro homem. O homem que tinha confessado me amar estava preparando liturgia para me unir a outro homem em matrimônio sagrado. Eu não consegui mais segurar. Me desculpem, eu disse, me levantando bruscamente. Preciso usar o banheiro. Saí da sala antes que alguém pudesse dizer qualquer coisa. Fui até o banheiro da casa paroquial, tranquei a porta e desabei em lágrimas. Chorei tudo que tinha segurado nos últimos meses. Chorei pela confusão da situação, pela injustiça de amar quem não podia, pela culpa de estar enganando Casimiro, pela pressão de ter que escolher entre seguir meu coração ou atender às expectativas de todos.
Fiquei ali não sei quanto tempo, até ouvir batidas suaves na porta. Martina, era a voz de Padre Aureliano do outro lado. Casimiro já foi embora. Você pode sair. Abri a porta com os olhos vermelhos e inchados. Ele me olhou e, sem dizer nada, me abraçou novamente ali no corredor da casa paroquial, arriscando que alguém pudesse nos ver. Você não precisa fazer isso, ele sussurrou no meu ouvido. Não precisa casar com ele. O bispo já me deu a resposta. Eu vou ser liberado dos votos em outubro. Se você quiser, podemos começar uma vida juntos depois disso. Meus queridos, vocês conseguem imaginar a loucura que estava na minha cabeça naquele momento? Deixa aqui nos comentários o que você faria se estivesse no meu lugar. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora porque essa história ainda vai dar muitas voltas. Vamos continuar que ainda tem muita coisa para acontecer. Aquela noite, não dormi um minuto. Fiquei olhando para o teto do meu quarto, repassando cada decisão que precisaria tomar. Se eu cancelasse o casamento, seria o maior escândalo da cidade. Minha mãe morreria de vergonha. Meu pai provavelmente me expulsaria de casa. Casimiro ficaria humilhado publicamente. E se eu me juntasse com o ex-padre depois, então seria a condenação total. Seríamos excluídos, julgados, apontados nas ruas. Mas se eu casasse com Casimiro só para agradar todo mundo, viveria uma mentira para o resto da vida. Teria filhos sem amor, envelheceria ao lado de um homem que não fazia meu coração bater mais forte, morreria sem nunca ter vivido o amor verdadeiro. E Padre Aureliano, que tinha tido a coragem de largar tudo, ficaria sozinho vendo de longe o amor da vida dele casada com outro. Eu não conseguiria fazer isso com ele. Não conseguiria fazer isso comigo mesma. Na manhã seguinte, tomei minha decisão. Fui até a casa de Casimiro antes dele sair para o trabalho. Ele estava tomando café na cozinha, vestindo o uniforme azul da cooperativa, feliz e despreocupado, porque não fazia ideia do furacão que estava prestes a desabar sobre sua vida. Casimiro, preciso falar com você, eu disse com a voz mais firme que consegui. Ele percebeu pela minha cara que era sério e mandou a mãe dele sair da cozinha. Sentamos à mesa e eu disse tudo de uma vez, como quem arranca um band-aid rapidamente para doer menos. Não posso me casar com você. Não te amo da forma que você merece ser amado. Seria injusto com você me casar sem amor verdadeiro. Me desculpa por ter demorado tanto para ter coragem de te dizer isso. Ele ficou branco, depois vermelho, depois branco de novo. As mãos dele tremeram segurando a xícara de café. Por quê? Foi tudo que ele conseguiu perguntar. Porque você é um homem bom e merece alguém que te ame de verdade, não alguém que está se casando por obrigação. Casimiro não gritou, não fez escândalo. Talvez fosse isso que tornava tudo ainda mais doloroso. Ele simplesmente deixou as lágrimas descerem pelo rosto e perguntou: tem outro? Eu poderia ter mentido. Poderia ter poupado ele daquela dor extra, mas depois de tanta mentira, de tanto fingimento, eu não conseguia mais. Tem, eu confessei. E ele me perguntou quem. Quando eu disse que era Padre Aureliano, vi algo morrer dentro dos olhos dele. Ele se levantou da mesa, virou de costas para mim e disse com uma voz tão fria que me arrepiou: vá embora da minha casa e nunca mais fale comigo. Eu obedeci. Saí daquela casa sabendo que tinha quebrado o coração de um homem bom e que a cidade inteira saberia disso antes do sol se pôr. Estava certa. Até o meio-dia todo mundo em São Gonçalo do Sapucaí sabia que eu tinha terminado com Casimiro há poucos meses do casamento. À tarde, metade da cidade sabia que era por causa de Padre Aureliano. No fim do dia, a outra metade já tinha inventado detalhes que não eram verdade. Diziam que eu e o padre já estávamos tendo um caso há meses, que nos encontrávamos escondidos, que eu tinha sido pega saindo da casa paroquial de madrugada. Nada disso era verdade, mas em cidade pequena, verdade importa menos que fofoca. Minha mãe chorou 3 dias seguidos, trancada no quarto, sem querer falar comigo. Meu pai mal olhava na minha cara. Meus irmãos me tratavam como se eu tivesse alguma doença contagiosa. Na rua, as pessoas desviavam de mim, cochichavam quando eu passava.
Algumas cuspiam no chão como sinal de desprezo. Padre Aureliano também sofreu. O bispo custódio, ao saber que o motivo da saída dele do sacerdócio era uma mulher da cidade, o mesmo que tinha se mostrado compreensivo inicialmente, mudou completamente de postura. Mandou uma carta oficial, dizendo que Padre Aureliano estava suspenso de todas as funções sacerdotais, enquanto o processo de laicização não fosse concluído, e que seria melhor ele deixar a cidade imediatamente para evitar mais escândalo. Padre Aureliano me contou isso numa conversa rápida na porta da igreja, com as pessoas passando e nos olhando com desprezo. Ele me disse que ia para Belo Horizonte, que tinha um amigo do seminário lá que podia lhe arrumar um trabalho temporário enquanto esperava toda a papelada ser finalizada. Me disse que esperaria por mim, que não importava quanto tempo demorasse. Ele estaria lá quando eu estivesse pronta. E então, ele partiu numa manhã de setembro, levando apenas sua mala surrada e seus livros, deixando para trás 11 anos de sacerdócio e uma cidade inteira escandalizadíssima. Eu fiquei. Não tinha para onde ir. Não tinha dinheiro próprio, não tinha formação profissional, não tinha família que me apoiasse. Minha mãe Vicentina me tratava como se eu fosse um fantasma na casa, preparava comida, mas não comia na mesma mesa que eu, lavava minha roupa, mas não falava comigo. Meu pai Urbano simplesmente fingia que eu não existia, chegava do trabalho e ia direto para o quarto, não dirigia a palavra para mim há semanas. Meus 3 irmãos mais novos, que sempre tinham sido próximos de mim, agora me evitavam como se eu tivesse lepra. Na cidade, as antigas amigas viravam a cara quando me viam. As senhoras da igreja que antes me tratavam com carinho, agora murmuravam rezas de proteção quando eu passava, como se eu fosse alguma entidade maligna que pudesse contaminar outras moças. O novo padre que veio substituir Padre Aureliano, um homem velho e amargo chamado Leôncio, fez um sermão no primeiro domingo falando sobre tentação, sobre mulheres que destroem a vocação de homens de Deus, sobre pecado disfarçado de amor. Ele não disse meu nome, não precisava. Todos os olhares da igreja se viraram para mim quando ele falava, e eu senti cada palavra como uma facada no peito. A única pessoa que me tratava com alguma humanidade era Dona Genoveva, uma senhora viúva de 68 anos que morava sozinha numa casinha simples na saída da cidade. Ela tinha sido amiga da minha avó materna que já tinha falecido, e sempre teve um jeito mais aberto de ver o mundo, talvez porque tinha viajado bastante na juventude antes de se casar e voltar para a cidade. Dona Genoveva me parou na rua um dia, quando eu voltava da padaria carregando pão para o café da manhã da família que mal falava comigo, e me disse: Martina, minha filha, todo mundo nessa cidade está te julgando, mas eu já vivi tempo suficiente para saber que amor verdadeiro não escolhe hora nem lugar para aparecer. Se você realmente ama aquele rapaz, não deixa essas línguas venenosas te fazer desistir. Aquelas palavras foram o primeiro alento que tive em semanas, e eu desabei ali mesmo na rua, chorando nos braços daquela senhora que eu mal conhecia, mas que tinha sido a única a me oferecer um pouco de compaixão em meio a tanto julgamento. Dona Genoveva se tornou minha confidente nos meses seguintes. Eu ia visitá-la quase todos os dias, ajudava ela com as tarefas da casa, e em troca ela me ouvia desabafar, me aconselhava com a sabedoria de quem já tinha vivido muito, me dava força nos dias em que eu pensava em desistir de tudo. Foi ela quem sugeriu que eu começasse a aprender um ofício para ter alguma independência financeira. Você não pode depender da sua família para sempre, minha filha, ela dizia enquanto tomávamos café na cozinha dela, que cheirava a bolo de fubá. E se você for embora dessa cidade um dia, vai precisar ganhar seu próprio pão. Ela mesma me ensinou a costurar, uma habilidade que ela dominava porque tinha trabalhado anos numa fábrica de roupas em São Paulo antes de casar. Passamos meses inteiros com eu indo à casa dela todas as tardes, aprendendo a usar a máquina de costura velha dela, a fazer bainha, a pregar botão, a ajustar roupas. No começo eu era péssima, furava os dedos com agulha, errava as medidas, deixava as costuras tortas. Mas Dona Genoveva tinha paciência infinita, desfazia meu trabalho mal feito e me fazia recomeçar até sair certo. Enquanto isso,
Eu e Padre Aureliano, que agora eu deveria chamar apenas de Aureliano, mas ainda não conseguia tirar o padre da frente do nome na minha cabeça, nos comunicávamos através de cartas. Ele tinha me dado o endereço de uma caixa postal em Belo Horizonte. E toda semana eu ia até os correios da cidade, enfrentando os olhares julgadores da funcionária que conhecia minha história, e mandava uma carta contando como estava sendo minha vida, as dificuldades, a solidão, mas também a determinação de continuar esperando. E toda semana chegava uma carta dele, trazida pelo mesmo correio que me olhava com desprezo, mas que era obrigado a me entregar porque era o trabalho dele. Aureliano me contava sobre a vida em Belo Horizonte, sobre o trabalho que tinha conseguido numa editora católica, transcrevendo textos religiosos antigos, ironia do destino, um ex-padre trabalhando ainda para a igreja, mas agora de forma secular. Me contava sobre o processo de laicização que estava mais lento do que esperava, sobre as audiências com tribunais eclesiásticos, sobre os questionários intermináveis que tinha que preencher explicando seus motivos, sobre a resistência de alguns padres mais velhos que viam sua saída como traição. Mas, principalmente, ele me escrevia sobre amor, sobre como pensava em mim todos os dias, sobre como cada dificuldade valia a pena porque sabia que no final estaríamos juntos, sobre os planos que tinha para nosso futuro quando tudo se resolvesse. Ele escrevia sobre alugar uma casa simples em algum bairro tranquilo, sobre eu poder trabalhar com costura que estava aprendendo, sobre ele continuar no trabalho da editora, sobre construirmos uma vida longe dos julgamentos, longe das fofocas, longe de tudo que nos machucava. E eu guardava essas cartas como tesouro. Lia e relia até decorar cada palavra. Dormia com elas debaixo do travesseiro, e elas eram minha única fonte de esperança nos dias mais difíceis. Eu respondia contando sobre meu progresso na costura, sobre Dona Genoveva que tinha se tornado minha amiga e protetora, sobre como estava juntando cada moedinha que conseguia fazendo pequenos trabalhos de costura para vizinhas que precisavam e que, ao contrário da maioria da cidade, não se importavam de me contratar desde que eu fizesse um bom trabalho por preço baixo. Os meses foram passando devagar, pesados como chumbo. Outubro chegou e passou, novembro também, e dezembro trouxe a data que deveria ter sido o meu casamento com Casimiro. Naquele dia, o dia 14 de dezembro de 1985, fiquei trancada no meu quarto o dia inteiro, ouvindo o sino da igreja tocar para um casamento que não aconteceu, imaginando como teria sido minha vida se eu tivesse feito a escolha fácil, a escolha esperada, a escolha que todos queriam que eu fizesse. Mas eu sabia, no fundo do meu coração, que teria sido uma vida de mentira, uma vida de infelicidade escondida atrás de um sorriso falso, uma vida de me perguntar eternamente sobre o que poderia ter sido. Naquela noite, escrevi uma carta longa para Aureliano, contando sobre esse dia difícil, sobre as memórias do que não foi, sobre a certeza cada vez maior de que tinha feito a escolha certa, apesar de todo o sofrimento que ela tinha causado. O ano de 1986 começou com notícias boas e ruins ao mesmo tempo. A notícia boa era que o processo de laicização de Aureliano estava finalmente avançando, e o Tribunal Eclesiástico tinha dado parecer favorável. A notícia ruim era que meu pai Urbano tinha descoberto sobre as cartas. Ele tinha vasculhado meu quarto enquanto eu estava na casa de Dona Genoveva, tinha encontrado as cartas escondidas no fundo da gaveta onde eu guardava minhas poucas roupas e tinha lido todas. Quando cheguei em casa naquele dia de janeiro, encontrei meu pai na sala com as cartas nas mãos e uma expressão no rosto que eu nunca tinha visto antes. Uma mistura de raiva, decepção e algo que parecia dor. Ele não gritou, não levantou a mão, mas o que ele disse foi pior que qualquer violência física poderia ter sido. Você tem até o fim dessa semana para decidir, ele disse com uma voz assustadoramente calma. Ou você esquece esse homem e volta a ser uma filha decente dessa família, ou você sai dessa casa e nunca mais volta. Não vou ter uma filha que vive escrevendo cartas de amor para um padre, envergonhando o nome da nossa família, fazendo todo mundo na cidade falar mal de nós. Aquela foi a semana mais angustiante da minha vida até então. Eu tinha 20 anos, quase 21,
Não tinha dinheiro suficiente para alugar nem um quartinho. O pouco que tinha juntado com costuras mal dava para comer um mês, e Aureliano ainda estava em Belo Horizonte esperando a finalização de toda a papelada para poder realmente começar uma vida nova. Eu podia ceder, podia queimar as cartas, podia fingir que tinha esquecido ele, podia voltar a ser a filha obediente, podia até tentar reatar com Casimiro, se ele me aceitasse de volta, podia voltar para o caminho que todos esperavam de mim. Mas eu sabia que se fizesse isso, estaria matando algo essencial dentro de mim, estaria desistindo da única chance de viver um amor verdadeiro, estaria passando o resto da vida me arrependendo e me perguntando sobre o que poderia ter sido. Então, na quinta-feira daquela semana fatídica, fui até a casa de Dona Genoveva e contei tudo. Ela me ouviu em silêncio, preparou um chá de erva cidreira que ela dizia que acalmava os nervos e então fez uma proposta que mudou tudo. Martina, você pode ficar aqui comigo, ela disse, segurando minhas mãos com suas mãos enrugadas, mas firmes. Essa casa é grande demais para uma velha sozinha e eu adoraria ter companhia. Você pode ficar no quarto dos fundos que era do meu filho Venâncio antes dele se mudar para São Paulo. Não tenho muito para oferecer, mas tem um teto, tem comida na mesa e tem alguém que não vai te julgar. Em troca, você pode me ajudar com a casa, com a costura e pode usar minha máquina de costura para fazer seus trabalhos e juntar dinheiro. Fique aqui até a situação do seu rapaz se resolver, até você ter condições de ir para Belo Horizonte, se for o que você quiser. Naquele momento, eu entendi o que significava misericórdia, o que significava bondade verdadeira, o que significava amor ao próximo que a igreja tanto pregava, mas que tão poucos realmente praticavam. Dona Genoveva estava me oferecendo não apenas um teto, mas dignidade, liberdade, a possibilidade de escolher meu próprio caminho. No sábado, último dia do prazo dado pelo meu pai, arrumei minhas poucas coisas numa mala de papelão. Roupas, a Bíblia que tinha ganhado na primeira comunhão, as cartas de Aureliano que meu pai tinha devolvido com desprezo, alguns objetos pessoais de pouco valor material, mas imenso valor sentimental. Desci as escadas daquela casa onde tinha nascido e crescido, onde tinha vivido os primeiros 20 anos da minha vida, onde tinha aprendido a caminhar, a falar, a ler, onde tinha sonhado com o futuro. Minha mãe Vicentina estava na cozinha fazendo almoço, e quando me viu com a mala, ela começou a chorar em silêncio, mas não disse nada, não tentou me impedir, não me abraçou, apenas continuou picando os legumes com as lágrimas caindo no tabuleiro. Meu pai estava na oficina, ouvi o som do martelo batendo no ferro, e não fui me despedir dele porque sabia que não teria forças para aguentar o olhar de decepção mais uma vez. Meus irmãos nem estavam em casa. Saí pela porta da frente da casa dos meus pais e soube que talvez nunca mais voltasse a entrar ali. A vida na casa de Dona Genoveva era completamente diferente. Ela me tratava com respeito, me ouvia sem julgar, me aconselhava quando eu pedia, mas não impunha opiniões quando eu não pedia. Acordávamos cedo, tomávamos café juntas na cozinha pequena, mas aconchegante, e então cada uma ia para suas tarefas. Ela cuidava da horta no quintal, regava as plantas, alimentava as galinhas que ela criava no fundo do terreno. Eu limpava a casa, fazia comida e passava as tardes na máquina de costura fazendo trabalhos para fora. Aos poucos, fui ficando conhecida como costureira, e pessoas de bairros mais afastados que não sabiam da minha história, ou que sabiam, mas não se importavam, começaram a me procurar para fazer roupas, ajustar vestidos, consertar rasgos. Eu cobrava barato porque precisava construir clientela, e fazia um trabalho caprichado porque Dona Genoveva tinha me ensinado que a reputação de uma costureira se faz pela qualidade do trabalho, não pela quantidade. O dinheiro que ganhava eu dividia com Dona Genoveva para ajudar nas despesas da casa. E o resto guardava numa caixinha de metal escondida debaixo da cama, sonhando com o dia em que teria o suficiente para a passagem de ônibus até Belo Horizonte. As cartas de Aureliano continuavam chegando, agora endereçadas para a casa de Dona Genoveva. Em março de 1986, ele me escreveu dizendo que a laicização tinha sido finalmente aprovada pelo Vaticano.
Ele não era mais padre. Era apenas Aureliano, um homem livre de seus votos, livre para casar, livre para construir a família que tinha abandonado para entrar no seminário 17 anos atrás. Ele me pediu em casamento naquela carta, de um jeito simples, mas profundo. Martina, eu sei que nosso amor nasceu em circunstâncias difíceis, que causou dor para muitas pessoas, que nos custou muito mais do que imaginávamos quando tudo começou. Mas eu também sei que é um amor verdadeiro, puro, que resistiu a julgamentos, separação, pressão social e todas as dificuldades que o mundo colocou no nosso caminho. Você quer se casar comigo? Não em igreja, porque nenhuma igreja nos aceitaria agora. Não com festa grande, porque não temos família para convidar. Mas num cartório simples, com algumas testemunhas, selando nosso compromisso perante a lei, se não perante a igreja. Você aceita construir uma vida ao meu lado, mesmo sabendo de todas as dificuldades que ainda virão? Eu respondi que sim. Escrevi uma carta de 3 páginas dizendo sim de todas as formas possíveis, contando sobre os planos que tinha para juntar dinheiro para a passagem, sobre como estava melhorando na costura e logo poderia ajudar nas despesas quando chegasse em Belo Horizonte, sobre o medo que sentia, mas também sobre a certeza cada vez maior de que estávamos fazendo a coisa certa. Mas eu sabia que ainda precisava de tempo. Tempo para juntar mais dinheiro, tempo para me fortalecer emocionalmente, tempo para ter certeza absoluta de que estava pronta para deixar tudo para trás. Aureliano respondeu dizendo que esperaria o tempo que fosse necessário, que não tinha pressa, que preferia que eu chegasse até ele com certeza e preparação do que correndo e insegura. Os meses seguintes de 1986 foram de trabalho intenso e crescimento pessoal. Dona Genoveva me ensinou não apenas a costurar, mas a ter confiança em mim mesma, a valorizar meu trabalho, a não aceitar desrespeito de clientes, a cobrar o preço justo pelas minhas habilidades. Ela me contou sobre sua própria vida, sobre como tinha enfrentado dificuldades quando o marido morreu e ela ficou sozinha, sobre como tinha aprendido a ser forte, a não depender de ninguém, a construir sua própria vida com as próprias mãos. Ela se tornou mais que uma amiga. Se tornou a mãe que a minha própria mãe não conseguia mais ser para mim. E eu floresci naquela casa. Ganhei peso porque voltei a comer direito. Voltei a sorrir porque tinha alguém com quem conversar sem medo de julgamento. Voltei a sonhar porque tinha um futuro possível à frente. Em junho de 1986, quase um ano depois de ter terminado com Casimiro, eu estava na feira comprando verduras quando esbarrei nele. Foi a primeira vez que nos víamos desde aquela manhã terrível na cozinha da casa dele, quando eu tinha desmanchado nosso noivado. Ele estava com uma moça ao lado, uma tal de Leonor que eu conhecia de vista, filha do dono da padaria, uns 3 anos mais nova que eu. Eles estavam de mãos dadas, e pela forma como ele olhava para ela, eu percebi que ele tinha seguido em frente, tinha encontrado alguém que o amava de verdade. Me deu um aperto no coração. Não de arrependimento, mas de alívio misturado com culpa. Nossos olhos se cruzaram por um segundo e naquele segundo inteiro passou entre nós. A dor que eu tinha causado, o perdão que eu precisava, o entendimento de que cada um tinha seguido seu caminho. Ele acenou com a cabeça num cumprimento breve, e eu retribuí, e cada um seguiu seu rumo na feira. Aquele encontro me deu uma paz estranha. Casimiro estava bem. Estava feliz. Tinha encontrado seu caminho. A culpa que eu carregava diminuiu um pouco, e eu entendi que às vezes magoar alguém sem querer é menos destrutivo do que passar a vida toda mentindo sobre sentimentos que não existem. Foi em setembro daquele mesmo ano, um ano exato desde que Aureliano tinha saído da cidade, que finalmente juntei dinheiro suficiente para a passagem de ônibus e para me manter os primeiros meses em Belo Horizonte. Tinha economizado cada centavo. Tinha trabalhado noites inteiras terminando encomendas, tinha guardado tudo na caixinha de metal que agora estava pesada de moedas e notas amassadas. Quando contei para Dona Genoveva que estava pronta para ir, vi as lágrimas encherem os olhos dela. "Eu vou sentir sua falta, minha filha", ela disse, me abraçando apertado.
Mas você precisa viver sua vida, precisa correr atrás da sua felicidade. E sempre que precisar, sempre que as coisas ficarem difíceis, você tem essa casa para voltar. Aqui sempre vai ser seu lar. Nós choramos juntas naquela tarde, eu e aquela senhora que tinha me acolhido quando ninguém mais quis, que tinha me ensinado um ofício, que tinha me dado força para continuar, que tinha sido minha família quando minha própria família me rejeitou. Marquei minha partida para a primeira semana de outubro. Escrevi uma carta longa para Aureliano, dizendo a data e a hora que meu ônibus chegaria no terminal rodoviário de Belo Horizonte, pedindo para ele me buscar, porque eu não conhecia nada daquela cidade enorme. Escrevi também uma carta para minha mãe, coisa que não fazia há quase um ano. Contei que estava indo embora, que estava indo encontrar Aureliano, que ia casar com ele, que esperava que um dia ela pudesse me perdoar e entender que eu tinha seguido meu coração. Pedi para Dona Genoveva entregar a carta pessoalmente para minha mãe, porque não tinha coragem de ir até a casa dos meus pais de novo. Na véspera da viagem, não consegui dormir de ansiedade misturada com medo. E se Aureliano tivesse mudado de ideia? E se ele tivesse encontrado outra pessoa em Belo Horizonte? E se eu chegasse lá e descobrisse que tinha jogado tudo fora por nada? E se a realidade fosse decepcionante comparada com os sonhos que tinha construído durante um ano inteiro de cartas? Escreva na conversa 0941. O dia da partida amanheceu nublado, com aquele cheiro de chuva no ar que sempre me deixava nostálgica. Dona Genoveva preparou um café da manhã especial, com bolo de fubá ainda quente, queijo fresco que ela tinha feito na semana anterior e café coado na hora. A gente comeu em silêncio, cada uma perdida nos próprios pensamentos, sabendo que aquela era a última refeição que faríamos juntas por muito tempo. Ela tinha empacotado comida para a viagem: pão caseiro, pedaços de queijo, goiabada, uma garrafa de suco de laranja. Colocou tudo numa sacola de pano, junto com as minhas roupas na mala velha que ela tinha me dado. Quando chegou a hora de ir para a rodoviária, ela insistiu em me acompanhar, mesmo eu dizendo que não precisava, que ela não tinha que enfrentar o sol quente da manhã por minha causa. Mas ela foi, me segurando pelo braço, caminhando devagar pelas ruas de terra batida da cidade onde eu tinha nascido e de onde estava partindo, sem saber se um dia voltaria. As pessoas nos olhavam passar, algumas com curiosidade, outras com o mesmo desprezo de sempre, mas eu não me importava mais. Estava deixando tudo aquilo para trás, estava indo em busca da minha própria vida, da minha própria felicidade, e ninguém mais poderia me fazer sentir culpada por isso. A rodoviária de São Gonçalo do Sapucaí era um prédio pequeno e sujo, com paredes descascadas e bancos de madeira quebrados onde as pessoas esperavam os ônibus. O cheiro de óleo diesel misturado com suor e poeira invadia as narinas e grudava na garganta. Compramos a passagem no guichê e a moça que vendia me olhou com aquele olhar de quem conhecia minha história e tinha opinião formada sobre ela, mas entregou a passagem sem fazer comentário. Ainda faltava 1 hora para o ônibus partir, e eu e Dona Genoveva ficamos sentadas num canto mais afastado, em silêncio, apenas segurando as mãos uma da outra. De repente, ela apertou minha mão com mais força e disse: "Olha ali." Eu virei a cabeça e vi minha mãe Vicentina entrando na rodoviária, com um embrulho nas mãos e os olhos vermelhos de tanto chorar. Meu coração disparou. Ela tinha vindo. Tinha saído de casa para me ver partir, mesmo depois de um ano de silêncio, mesmo depois de toda a mágoa. Ela se aproximou devagar, olhando para o chão, e quando parou na minha frente, estendeu o embrulho sem olhar nos meus olhos. "É uma toalha de mesa que bordei para você", ela disse com a voz embargada. "Para quando você tiver sua casa. Para você se lembrar que mesmo longe, mesmo com tudo o que aconteceu, você continua sendo minha filha." Eu desabei em lágrimas ali mesmo, abracei minha mãe pela primeira vez em um ano e senti ela tremer nos meus braços enquanto também chorava. "Me perdoa, filha", ela sussurrou no meu ouvido. "Me perdoa por não ter sido mais forte, por não ter te defendido, por ter deixado a opinião dos outros pesar mais que meu amor por você." Eu não conseguia falar,
Só conseguia chorar e apertar ela mais forte, sentindo o cheiro de sabão em barra e alfazema que sempre foi o cheiro dela, o cheiro da minha infância, o cheiro de casa. Ela ficou comigo até a hora do ônibus chegar. Não falamos muito mais, não precisava. Ela ficou ali, segurando minha mão de um lado, enquanto Dona Genoveva segurava do outro, me dando a força que eu precisava para dar aquele passo gigantesco. Quando o ônibus entrou na plataforma, velho e barulhento, soltando fumaça preta pelo cano de escapamento, senti as pernas fraquejarem. Era real agora, estava mesmo acontecendo, não tinha mais volta. Abracei Dona Genoveva longamente. Ela me benzeu fazendo o sinal da cruz na minha testa, como minha avó fazia quando eu era criança. Me desejou toda a sorte do mundo. Me fez prometer que escreveria contando como estavam as coisas. Depois abracei minha mãe de novo e ela colocou um papel dobrado na minha mão. É um dinheiro que guardei escondido do seu pai, ela sussurrou. Não é muito, mas vai ajudar nos primeiros tempos. E Martina, ela segurou meu rosto com as duas mãos e me olhou fundo nos olhos pela primeira vez em 1 ano. Seja feliz. A vida é curta demais para vivermos infelizes por causa da opinião dos outros. Subi no ônibus com as lágrimas embaçando minha visão, procurei um lugar perto da janela e fiquei olhando para as 2 mulheres na plataforma até o ônibus partir e elas virarem 2 pontinhos pequenos na distância e depois desaparecerem completamente quando o ônibus fez a curva na saída da cidade. A viagem de São Gonçalo do Sapucaí até Belo Horizonte durava 9 horas, parando em várias cidadezinhas no caminho para pegar e deixar passageiros. O ônibus estava lotado, cheirava a gente, a comida, a remédio de criança enjoada. Ao meu lado sentou uma senhora gorda que dormiu a viagem inteira roncando alto, com a cabeça caindo no meu ombro cada vez que o ônibus sacudia nos buracos da estrada. Eu não me importei. Estava entorpecida demais com meus próprios pensamentos para me incomodar com pequenos desconfortos físicos. Fiquei as primeiras horas olhando pela janela, vendo a paisagem mudar, as montanhas de Minas darem lugar a vales, as cidadezinhas ficarem para trás, cada quilômetro me levando para mais longe de tudo que conhecia e para mais perto de um futuro incerto. Tirei do bolso a carta mais recente de Aureliano, que tinha chegado na semana anterior, e li pela 10ª vez. Ele escrevia sobre o apartamento pequeno que tinha conseguido alugar num bairro chamado Santa Teresa, sobre o quarto que tinha preparado para mim caso eu quisesse esperar até casarmos oficialmente para dividirmos a cama, sobre o emprego dele na editora que estava mais estável, sobre os planos que tinha de trabalharmos juntos, ele escrevendo e eu costurando, construindo nossa vida aos poucos, com paciência e amor. Guardei a carta de volta na bolsa e rezei em silêncio, pedindo a Deus que tudo desse certo, que eu não estivesse cometendo o maior erro da minha vida. O ônibus chegou em Belo Horizonte quando o sol já estava se pondo, tingindo o céu de laranja e rosa. A rodoviária era enorme, assustadora, cheia de gente correndo para todos os lados, barulho de ônibus, anúncios no alto-falante que eu mal conseguia entender. Vendedores gritando, oferecendo lanche, refrigerante, jornal. Desci do ônibus com as pernas dormentes de tanto tempo sentada, peguei minha mala na parte de baixo onde guardavam as bagagens e fiquei parada ali sem saber para onde ir, procurando com os olhos entre centenas de pessoas um rosto que eu só tinha visto algumas vezes há mais de 1 ano. E então eu o vi. Aureliano estava encostado numa coluna, vestindo calça jeans e camisa azul clara, sem a batina preta que sempre o envolvera, com o cabelo um pouco mais comprido do que me lembrava, os olhos cor-de-mel procurando ansiosamente entre os passageiros que desciam. Quando nossos olhares se encontraram, foi como se o tempo parasse. Ele sorriu daquele jeito que iluminava o rosto inteiro e começou a andar na minha direção. E eu larguei a mala ali mesmo e corri até ele. E nos abraçamos ali no meio daquela rodoviária lotada, com pessoas passando dos 2 lados, buzinas tocando lá fora, alto-falante anunciando partidas e chegadas. Mas nada disso importava porque, finalmente, depois de mais de 1 ano de espera, de cartas, de saudade, de incerteza, a gente estava junto de novo. Ele me levou para o apartamento dele, pegando 2 ônibus que atravessavam a cidade.
Eu olhava tudo maravilhada, assustada com tanto movimento, tantos carros, tantas luzes, tanto barulho. São Gonçalo do Sapucaí tinha algumas ruas asfaltadas no centro, e o resto era terra batida. Algumas centenas de casas, todo mundo conhecia todo mundo. Belo Horizonte era um mundo diferente. Um formigueiro humano onde você podia se perder e nunca mais ser encontrado. Onde ninguém te conhecia e, portanto, ninguém te julgava. O apartamento ficava no segundo andar de um prédio antigo, sem elevador, com escada de madeira que rangia a cada passo. Era pequeno. Uma sala, um quarto, uma cozinha minúscula, um banheiro com box. Mas estava limpo, organizado. E tinha nas paredes alguns quadros religiosos que Aureliano ainda não tinha tido coragem de tirar. Ele me mostrou o quarto que tinha preparado para mim, com uma cama de solteiro arrumada com lençóis limpos, uma cômoda velha onde eu poderia guardar minhas roupas, uma janela pequena que dava para o quintal dos fundos, onde tinha uma mangueira carregada de frutas. "Você pode ficar aqui até a gente casar", ele disse meio sem jeito, respeitando o tempo que você precisar. "Eu vou dormir no sofá da sala." Aquela preocupação dele em me respeitar, em não me pressionar, em fazer tudo do jeito certo mesmo depois de tudo que tínhamos enfrentado, me fez ter certeza absoluta de que tinha feito a escolha certa. Os primeiros meses em Belo Horizonte foram de adaptação intensa. A cidade era barulhenta, agitada, impessoal de um jeito que me assustava, mas também me libertava. Ninguém ali sabia quem eu era, ninguém sabia minha história, ninguém me olhava com julgamento na rua. Eu era apenas mais uma entre milhões, invisível na multidão. E aquela invisibilidade era uma dádiva depois de ter vivido um ano sendo apontada e comentada em cada esquina. Aureliano trabalhava de segunda a sexta na editora. Saía cedo e voltava no fim da tarde. Eu ficava sozinha no apartamento, limpando, cozinhando e aos poucos começando a procurar trabalho de costureira. Coloquei alguns anúncios em mercadinhos do bairro, oferecendo serviços de costura, ajuste de roupas, consertos. No começo demorou, mas aos poucos as clientes começaram a aparecer. Uma senhora que precisava ajustar vestidos porque tinha emagrecido, uma moça que queria fazer cortinas novas para a casa, uma mãe que precisava consertar uniformes escolares dos filhos. Eu cobrava barato, fazia trabalho caprichado e o boca a boca começou a funcionar. Aureliano tinha comprado uma máquina de costura usada para mim, e eu passava os dias inteiros debruçada sobre ela, feliz de ter um ofício, feliz de poder contribuir financeiramente, feliz de estar construindo algo com minhas próprias mãos. À noite, depois do jantar, a gente sentava no sofá velho da sala e conversava por horas. Aureliano me contava sobre o trabalho dele na editora, sobre os textos antigos que transcrevia, sobre os colegas, sobre a cidade. Eu contava sobre as clientes que tinha atendido, sobre as dificuldades de morar numa cidade grande, sobre como estava me adaptando. Mas principalmente a gente conversava sobre o futuro, sobre os planos, sobre o casamento que queríamos fazer logo que eu estivesse mais adaptada. A gente falava sobre ter filhos um dia, sobre como ia criá-los longe dos julgamentos que tínhamos sofrido, sobre ensiná-los que amor verdadeiro vale qualquer sacrifício. Nesses momentos, eu olhava para aquele homem que tinha abdicado de 11 anos de sacerdócio por amor a mim e me sentia ao mesmo tempo indigna de tanto amor e imensamente grata por ele existir. Ele às vezes pegava minha mão, entrelaçava os dedos nos meus e ficávamos assim, em silêncio, apenas sentindo a presença um do outro, sem pressa, sem ansiedade, apenas aproveitando a paz de finalmente estarmos juntos, depois de tanto tempo separados e sofrendo. Meus queridos, vocês que estão me acompanhando até aqui, me deixem perguntar uma coisa. Você acredita que vale a pena enfrentar o mundo inteiro por amor? Me conta aí nos comentários, quero saber sua opinião. E se você está gostando dessa história, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Agora, deixa eu continuar contando, porque ainda tem muita coisa importante que aconteceu. Eu e Aureliano nos casamos em fevereiro de 1987, numa cerimônia simples no cartório.
Não teve igreja, não teve padre, não teve festa, não teve família. Nossas testemunhas foram o Plínio, um colega de trabalho dele da editora que tinha se tornado nosso amigo, e Dona Odete, uma senhora do prédio que tinha se afeiçoado a mim. Eu usei um vestido branco simples que eu mesma tinha costurado, e Aureliano usou o mesmo terno que usava para ir trabalhar. Quando o juiz de paz perguntou se eu aceitava aquele homem como meu esposo para amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separasse, eu disse sim com uma convicção tão forte que até o juiz sorriu. E quando Aureliano disse sim para as mesmas perguntas, eu vi as lágrimas escorrerem pelo rosto dele. Lágrimas de felicidade, de alívio, de gratidão por finalmente podermos estar juntos oficialmente, legalmente, sem culpa, sem medo. Saímos daquele cartório como marido e mulher e fomos comemorar num restaurante simples do bairro, só nós 4, comendo frango com quiabo e bebendo refrigerante, rindo e conversando, celebrando não só nosso casamento, mas o fim de uma longa jornada de sofrimento e o começo de uma vida nova. A vida de casada era diferente de tudo que eu imaginava. Era melhor. Acordar ao lado dele todos os dias, preparar café da manhã juntos, dividir as tarefas da casa, conversar sobre o dia antes de dormir, sentir o calor do corpo dele ao meu lado durante a noite, ter alguém que me amava verdadeiramente e que eu podia amar sem culpa, sem medo, sem esconder. Claro que nem tudo era perfeito. Dinheiro era sempre curto, o apartamento era pequeno e no verão ficava um calor insuportável. Às vezes, brigávamos por bobagem como qualquer casal. Às vezes, a saudade da minha família apertava forte no peito. Mas mesmo nos dias difíceis, eu sabia que estava exatamente onde deveria estar, vivendo a vida que tinha escolhido, ao lado do homem que amava. Aureliano tinha ataques de culpa às vezes. Acordava no meio da noite suando frio, dizendo que tinha sonhado que estava no inferno, pagando por ter quebrado seus votos sacerdotais. Nesses momentos eu o abraçava. Lembrava que Deus é amor e não castigo, que um Deus de amor não pode condenar quem ama de verdade, que ele não tinha abandonado Deus, mas apenas a instituição que não permitia que padres amassem de forma romântica. Com o tempo, esses pesadelos foram ficando mais raros, até desaparecerem completamente. Em agosto de 1987, alguns meses depois do casamento, descobri que estava grávida. A notícia veio num dia quente de fim de inverno, quando fui ao posto de saúde, porque estava sentindo enjoos constantes e achei que era alguma coisa que tinha comido estragado. A médica, uma moça jovem que tinha acabado de se formar, fez o exame e me deu a notícia com um sorriso. "Parabéns, senhora. Você vai ser mãe." Saí daquele posto atordoada, com o papel do exame tremendo na minha mão, sem conseguir acreditar que havia uma vida crescendo dentro de mim. Quando contei para Aureliano naquela noite, vi um brilho nos olhos dele que nunca tinha visto antes. Ele me abraçou com tanto cuidado como se eu fosse quebrar, colocou a mão na minha barriga ainda lisa e chorou lágrimas de pura alegria. "Vamos ser pais, Martina." Ele repetia sem parar. "Vamos ter um filho, uma família, algo que eu nunca pensei que ia ter quando entrei naquele seminário com 18 anos. A gravidez foi difícil, eu enjoava muito, tinha dores nas costas, não conseguia trabalhar tanto quanto antes na costura. Mas Aureliano foi incrivelmente atencioso, fazia comida quando eu não aguentava nem o cheiro, massageava minhas costas inchadas, lia para mim à noite quando eu não conseguia dormir por causa da barriga pesada. Aqueles 9 meses me mostraram um lado dele que eu ainda não conhecia. Um lado maternal, cuidadoso, totalmente dedicado a fazer minha gravidez o mais confortável possível. Nossa filha nasceu em abril de 1988, numa maternidade pública de Belo Horizonte, depois de 16 horas de trabalho de parto que me fizeram questionar todas as escolhas de vida que já tinha feito. Mas quando colocaram aquele bebezinho nos meus braços, com o rostinho vermelho e amassado, os olhinhos fechados, as mãozinhas minúsculas agarrando meu dedo com uma força surpreendente, tudo fez sentido. Demos a ela o nome de Helena, em homenagem à mãe de Aureliano que já tinha falecido. Helena Maria, nossa pequena Helena que tinha chegado para completar nossa família.
para ser o fruto daquele amor que tantos tinham condenado, mas que tinha se provado verdadeiro e duradouro. Aureliano ficou horas olhando para ela no berçário, com o nariz colado no vidro, chorando de emoção, sem conseguir acreditar que aquele serzinho minúsculo era parte dele, parte de mim, parte de nós dois. Nos primeiros meses de vida da Helena, a gente mal dormia. Ela chorava muito durante a noite. Eu amamentava a cada 3 horas, ficava exausta. Mas havia uma felicidade naquele cansaço, uma sensação de propósito, de estar fazendo algo importante e significativo. Aureliano dividia comigo todas as tarefas. Trocava fraldas, dava banho, ninava a menina até ela dormir, cantando para ela canções de ninar que a mãe dele cantava para ele quando era pequeno. A vida seguiu seu curso nos anos seguintes. Helena crescia saudável e feliz. Era uma criança alegre, curiosa, cheia de energia. Quando ela completou 2 anos, eu voltei a costurar mais, agora com clientes fiéis que me procuravam regularmente. Aureliano conseguiu uma promoção na editora, passou a ganhar um pouco mais e conseguimos nos mudar para um apartamento maior, ainda em Santa Teresa, mas com 2 quartos, uma sala mais espaçosa, uma cozinha onde cabíamos todos juntos. As coisas melhoravam aos poucos, devagar, mas melhoravam. Fizemos alguns amigos no bairro, casais na nossa idade que também tinham filhos pequenos, e Helena tinha com quem brincar. Ninguém ali sabia nossa história toda. Sabiam apenas que Aureliano tinha estudado em seminário, mas desistido antes de se ordenar. Uma meia-verdade que era mais fácil de explicar e que não gerava tantas perguntas desconfortáveis. A gente construiu uma vida normal, comum, sem glamour, mas cheia de amor e cumplicidade. Domingos a gente ia ao parque com Helena, deixava ela brincar nos balanços enquanto a gente sentava num banco comendo pipoca e observando. Era nesses momentos simples que eu sentia uma paz profunda, uma gratidão imensa por ter tido coragem de seguir meu coração, apesar de todas as dificuldades. Em 1992, quando Helena tinha 4 anos e estava prestes a começar a ir para a escolinha, recebi uma carta da minha mãe Vicentina. Era a primeira notícia que tinha dela desde minha partida de São Gonçalo do Sapucaí, quase 7 anos antes. Minha mãe escrevia com letra trêmula, contando que meu pai Urbano tinha falecido de infarto há 3 meses, que ela estava sozinha agora porque meus irmãos tinham saído de casa. 2 tinham casado e 1 tinha ido trabalhar em São Paulo. Ela pedia desculpas por tudo, pelas palavras duras, pelo silêncio que tinha durado anos, pela ausência que tinha perdido o nascimento da neta, os primeiros passos, as primeiras palavras. Dizia que estava doente, com problema no coração, e que queria me ver uma última vez antes de morrer. Queria conhecer a neta, queria fazer as pazes comigo. Aquela carta me destruiu e me reconstruiu ao mesmo tempo. Chorei por dias, não sabia se ia, se ficava, se tinha forças para voltar àquela cidade que tinha me causado tanta dor, se conseguiria perdoar anos de rejeição e silêncio. Aureliano me abraçava e dizia que a decisão era minha, que ele me apoiaria em qualquer escolha, mas que perdão era algo que libertava mais quem perdoa do que quem é perdoado. Decidi ir, levando Helena comigo, deixando Aureliano em Belo Horizonte, porque tínhamos medo de como a cidade reagiria vendo ele de volta, o ex-padre que tinha causado o escândalo. A viagem de ônibus de volta para São Gonçalo do Sapucaí foi carregada de memórias. Cada curva da estrada me trazia lembranças. Cada cidadezinha que passávamos me aproximava do lugar que um dia tinha sido meu lar e que depois tinha se tornado meu inferno. A cidade estava menor do que eu lembrava, ou talvez eu é que tinha crescido depois de viver em Belo Horizonte. As ruas de terra batida continuavam as mesmas, as casas simples, a igreja da matriz no centro da praça. Desci do ônibus, segurando firme a mão de Helena, que olhava tudo com curiosidade, e caminhei até a casa da minha mãe, que ficava a 5 quarteirões da rodoviária. Algumas pessoas me reconheceram e desviaram o olhar. Outras pararam para observar com curiosidade, mas ninguém disse nada. Bati na porta daquela casa onde tinha nascido e crescido com o coração disparado, sem saber o que esperar. Minha mãe abriu a porta e eu quase não a reconheci.
Ela tinha envelhecido décadas em apenas 7 anos. Estava magra, curvada, com o cabelo completamente branco, o rosto marcado por rugas profundas. Mas quando ela me viu, quando viu Helena ao meu lado, seu rosto se iluminou de uma forma que fez todas as mágoas derretem naquele instante. Martina, minha filha, ela disse estendendo os braços trêmulos, e eu caí naqueles braços chorando como uma criança, e ela chorou também. E Helena ficou assustada sem entender por que as duas mulheres choravam tanto. Entramos na casa que estava mais vazia do que eu lembrava, com os móveis velhos e gastos, cheiro de remédio e solidão no ar. Minha mãe preparou café, tirou do armário o bolo que tinha feito esperando minha chegada, e ficamos horas conversando, contando sobre nossas vidas, preenchendo os vazios de 7 anos de silêncio. Ela me pediu perdão inúmeras vezes, disse que tinha sido fraca, que tinha deixado o medo da opinião alheia falar mais alto que o amor de mãe, que se arrependia todos os dias de não ter me defendido quando eu mais precisava. Eu também pedi perdão por ter causado tanta dor, por ter sido teimosa, por ter colocado meu amor acima de tudo. E então Helena, com aquela inocência de criança de 4 anos, subiu no colo da avó que acabava de conhecer e disse: "Vovó, por que você está chorando? Você não está feliz de nos ver?" E minha mãe abraçou a netinha e respondeu: "Estou chorando de felicidade, minha linda. Às vezes as pessoas choram quando estão muito felizes." Fiquei uma semana naquela cidade, hospedada na casa da minha mãe. Foram dias de cura, de reconciliação, de refazer laços que tinham sido cortados. Levei minha mãe para conhecer a casa onde eu tinha morado com Dona Genoveva, e descobri que Dona Genoveva tinha falecido 2 anos antes, de derrame, dormindo tranquila em sua cama. Aquela notícia me partiu o coração. Não ter podido me despedir da mulher que tinha sido minha salvadora, minha protetora, minha segunda mãe nos momentos mais difíceis. Visitei o túmulo dela no cemitério da cidade, levei flores, conversei com ela em pensamento. Agradeci por tudo que tinha feito por mim. Também encontrei Casimiro por acaso na rua. Ele estava casado com a tal de Leonor, tinham 2 filhos, e pela primeira vez conseguimos conversar civilizadamente. Ele me disse que tinha me perdoado há muito tempo, que tinha sido difícil, mas que no fim tinha entendido que eu tinha feito a coisa certa para os 2, porque ele merecia alguém que o amasse de verdade, e eu merecia viver meu próprio amor. Ver que ele estava bem, que tinha seguido em frente, que não guardava rancor, aliviou um peso que eu carregava há anos. Na igreja, encontrei o padre Leôncio, o velho amargo que tinha me condenado do púlpito, e dessa vez ele apenas acenou com a cabeça num cumprimento frio, mas não hostil. O tempo tinha passado, as feridas tinham cicatrizado pelo menos um pouco, e a cidade que um dia tinha me expulsado agora me tolerava com indiferença, que já era melhor que o ódio de antes. Quando chegou a hora de voltar para Belo Horizonte, me despedi da minha mãe com a promessa de voltar mais vezes, de trazer Aureliano na próxima vez, de não deixar mais tanto tempo passar sem nos vermos. Ela me abraçou forte, benzeu Helena fazendo o sinal da cruz em sua testa, e ficou na porta acenando até o táxi virar a esquina e desaparecer de vista. De volta a Belo Horizonte, a vida continuou seu ritmo. Helena começou a frequentar a escolinha do bairro. Era uma criança inteligente e sociável, fazia amigos facilmente, adorava desenhar e cantar. Aureliano tinha sido promovido novamente na editora. Agora era coordenador de uma equipe de transcritores. Ganhava um salário que permitia uma vida confortável, sem luxos, mas sem as privações do começo. Eu tinha minha clientela fiel de costura. Trabalhava em casa no meu próprio horário. Podia buscar Helena na escola e estar presente nos momentos importantes da vida dela. A gente comprou móveis novos para o apartamento, um sofá confortável, uma mesa de jantar de verdade, uma televisão colorida. Coisas simples que para nós representavam conquista, estabilidade, o fruto do trabalho duro e da persistência. Nos finais de semana a gente fazia pequenos passeios, ia ao parque, ao cinema quando tinha algum filme infantil em cartaz, visitava amigos. Era uma vida comum, sem grandes acontecimentos, mas era nossa vida, construída com amor e esforço, e isso valia mais do que qualquer riqueza material.
Aureliano havia encontrado paz completa com sua decisão de deixar o sacerdócio, não tinha mais pesadelos, não tinha mais crises de culpa. Ele me dizia frequentemente que tinha feito a escolha certa, que ser pai e marido era sua verdadeira vocação, que Deus não tinha problema algum com o caminho que ele tinha escolhido, porque era um caminho de amor verdadeiro. Em 1995, quando Helena tinha 7 anos, minha mãe Vicentina faleceu. O problema no coração que ela tinha mencionado na carta tinha se agravado, e uma manhã de junho ela simplesmente não acordou. Morreu dormindo, tranquila, sem sofrimento. Meu irmão Anselmo me telefonou da casa de um vizinho que tinha telefone, contando a notícia, dizendo que o enterro seria no dia seguinte. Eu e Aureliano pegamos o primeiro ônibus para São Gonçalo do Sapucaí, dessa vez juntos, porque ele disse que precisava estar ao meu lado naquele momento difícil e não se importava mais com o que as pessoas da cidade pudessem pensar ou dizer. O velório foi na casa onde minha mãe tinha vivido a vida toda, com o caixão simples na sala, velas acesas, cheiro de flores misturado com café. Meus 3 irmãos estavam lá, e nos abraçamos pela primeira vez em quase 10 anos, o luto temporariamente dissolvendo as mágoas antigas. Vieram vizinhos, conhecidos, pessoas que tinham conhecido minha mãe a vida toda. Algumas olharam para mim e Aureliano com curiosidade, outras com desaprovação ainda, mas a maioria apenas ofereceu condolências e seguiu em frente. No funeral, enquanto o caixão da minha mãe era enterrado ao lado do meu pai no cemitério da cidade, eu chorei todas as lágrimas que não tinha chorado quando meu pai morreu e eu não fui ao enterro. Chorei pela reconciliação que tivemos, mas que foi curta demais, pelos anos que perdemos por causa de orgulho e medo, pela mãe que finalmente tinha me aceitado, mas que agora se ia para sempre. Aureliano segurou minha mão durante todo o enterro, me deu a força que eu precisava para ficar de pé quando minhas pernas queriam ceder. Depois do enterro, meus irmãos me convidaram para almoçar na casa que tinha sido dos nossos pais. E pela primeira vez em uma década toda, a família estava reunida, comendo juntos, conversando, relembrando histórias da infância, rindo entre as lágrimas. Meu irmão Anselmo, o mais velho, me pediu desculpas por ter me abandonado quando eu mais precisava. Disse que tinha sido jovem e bobo, que tinha deixado a pressão social falar mais alto que o amor de irmão. Os outros 2 também pediram desculpas. E eu perdoei todos, porque a vida é curta demais para guardar rancor. E família é família mesmo quando erra, mesmo quando falha, mesmo quando decepciona. Voltamos para Belo Horizonte no dia seguinte, deixando para trás mais um capítulo da minha vida. Helena tinha ido conosco ao enterro da avó que mal conhecia, e no ônibus de volta ela perguntou: "Mãe, por que a cidade toda ficava olhando para você e para o papai de um jeito esquisito?" Era hora de começar a contar a ela nossa história, de forma simples, adaptada para sua idade de 7 anos. Contei que o papai tinha sido padre, que as pessoas achavam que padre não podia casar, que nós tínhamos nos apaixonado e isso tinha causado problemas, que muita gente tinha ficado chateada, mas que no final o amor tinha vencido. Helena me olhou com aqueles olhos grandes e curiosos e perguntou: "Mas se vocês se amam, por que as pessoas ficaram chateadas?" E eu não soube responder, porque realmente não fazia sentido pessoas se chatearem com o amor alheio, com escolhas que não afetavam suas vidas. Aureliano respondeu por mim: "Porque às vezes as pessoas têm medo do que é diferente, minha filha, e quando têm medo, elas julgam em vez de tentar entender. Mas o importante é que nós nos amamos, e você existe por causa desse amor, e nada do que qualquer pessoa possa pensar ou dizer muda isso." Helena pareceu satisfeita com a resposta e voltou a olhar pela janela do ônibus, e eu e Aureliano trocamos um olhar que dizia tudo sem precisar de palavras, um olhar que continha anos de luta, de sofrimento, mas principalmente de amor que tinha resistido a tudo. Os anos 90 passaram assim, numa rotina tranquila e feliz. Helena crescia linda e inteligente. Era boa aluna na escola, tinha muitos amigos, participava de todas as atividades. Em 1998, ganhamos nosso segundo filho, um menino que chamamos de Gabriel, em homenagem ao arcanjo que anuncia boas notícias.
Gabriel veio para completar nossa família. Era um bebê calmo e sorridente, completamente diferente de Helena, que tinha sido chorona e agitada. Aureliano, com 48 anos, se tornou pai pela segunda vez e ficou emocionado como se fosse a primeira. Passou noites em claro embalando Gabriel, cantando para ele, olhando maravilhado para aquele serzinho que carregava metade dos seus genes. Eu, com 33 anos, estava mais madura, mais segura, aproveitava a maternidade de forma diferente da primeira vez, menos ansiosa, mais presente. Helena adorou ser irmã mais velha, ajudava a cuidar do bebê, cantava para ele, ficava olhando ele dormir no berço com um amor tão puro que me enchia os olhos de lágrimas. Nossa família estava completa, 4 pessoas unidas por laços de sangue, mas principalmente por laços de amor, vivendo numa cidade que nos havia acolhido sem fazer perguntas, construindo memórias felizes depois de tanto sofrimento no começo. Mudamos para uma casa alugada, pequena, mas com quintal onde as crianças podiam brincar, com 3 quartos, uma cozinha grande onde cabíamos todos. Eu montei um cantinho de costura num dos quartos, com minha máquina, meus tecidos, minhas linhas, meu espaço de trabalho. Aureliano continuava na editora, agora como gerente, ganhando bem o suficiente para sustentarmos a família com algum conforto. Não éramos ricos, longe disso, mas tínhamos o suficiente. Tínhamos amor, tínhamos saúde, tínhamos uns aos outros, e isso era tudo que importava. A virada do milênio chegou com toda aquela paranoia do bug do ano 2000. Computadores que iam parar, aviões que iam cair, fim do mundo segundo alguns. Nada disso aconteceu, claro, e entramos no ano 2000 com esperança renovada, com a sensação de um novo começo. Helena estava com 12 anos, entrando na adolescência, Gabriel com 2 anos aprendendo a falar frases completas. Aureliano estava com 50 anos, alguns fios brancos já aparecendo no cabelo castanho, rugas ao redor dos olhos de tanto sorrir, um corpo que começava a mostrar sinais da idade, mas uma alma jovem e apaixonada. Eu estava com 35 anos, ainda me sentindo jovem, com energia para cuidar das crianças, trabalhar na costura, cuidar da casa e ainda ter tempo para Aureliano, para conversas à noite quando as crianças dormiam, para planos de futuro, para sonhar com o dia em que os filhos crescessem e pudéssemos viajar, conhecer lugares novos, fazer tudo o que não tínhamos feito quando jovens porque estávamos ocupados sobrevivendo. Comemoramos 13 anos de casados em fevereiro de 2000, com um jantar simples em casa, as crianças já dormindo, só nós 2 na mesa com vela acesa e vinho barato. Aureliano pegou minha mão sobre a mesa e disse: Martina, eu faria tudo de novo, todas as escolhas difíceis, todo o sofrimento, toda a luta, se soubesse que chegaria aqui com você. E eu respondi que também faria, que ele tinha valido cada lágrima, cada julgamento, cada dificuldade, que nosso amor tinha se provado mais forte que qualquer obstáculo que o mundo tinha colocado no nosso caminho. Em 2003, quando Helena estava com 15 anos e Gabriel com 5, Aureliano foi diagnosticado com diabetes. Descobrimos por acidente, num exame de rotina que ele fez na empresa, os níveis de glicose estavam altíssimos e o médico ficou preocupado com como ele ainda não tinha sentido sintomas graves. Começou um tratamento com medicação, dieta rigorosa, exercícios regulares. Foi um susto grande, um lembrete de que não somos imortais, de que a vida pode mudar num instante, de que precisamos aproveitar cada momento que temos juntos. Mas Aureliano levou o diagnóstico com serenidade. Começou a cuidar melhor da saúde, a caminhar todos os dias, a comer direito, a tomar os remédios religiosamente. Eu aprendi a cozinhar comidas próprias para diabético, a controlar carboidratos, a substituir ingredientes. Foi mais uma batalha que enfrentamos juntos, mais uma dificuldade que superamos com amor e paciência. Helena, nessa época, estava na fase difícil da adolescência. Queria independência, brigava comigo por causa de roupas, de horários, de amizades. Era difícil lidar com aquela menina que não era mais criança, mas ainda não era adulta, que questionava tudo, que testava limites. Mas Aureliano tinha paciência infinita com ela, conversava horas explicando, aconselhando, sempre com respeito, nunca com autoritarismo. Ele dizia que adolescente precisa de orientação, não de imposição, precisa sentir que é ouvida, não controlada.
E funcionava. Helena respondia melhor aos conselhos calmos dele do que às minhas broncas explosivas. Gabriel era mais fácil. Ainda era criança. Um menino doce e carinhoso que gostava de ficar grudado em mim, que me ajudava a dobrar roupas, que queria aprender a costurar também, mesmo eu dizendo que era profissão de mulher. Ele insistia que queria aprender. Os anos foram passando, cada um trazendo suas alegrias e desafios. Helena se formou no ensino médio em 2006, passou no vestibular para pedagogia na Universidade Federal. Queria ser professora de crianças. Gabriel entrava na segunda fase do ensino fundamental, era excelente aluno, especialmente em matemática e ciências. Aureliano foi promovido a diretor editorial da empresa onde trabalhava, um cargo de prestígio que veio com um aumento significativo de salário. Conseguimos comprar nossa própria casa em 2008. Nada luxuoso, mas nossa, com escritura em nosso nome, 3 quartos, sala, cozinha, quintal com algumas árvores frutíferas. Foi a realização de um sonho antigo, ter nossa própria casa, não depender mais de aluguel, ter algo concreto para deixar para nossos filhos. No dia que assinamos a escritura, eu e Aureliano choramos de emoção, abraçados na sala vazia da casa nova, lembrando de onde tínhamos começado 21 anos antes, num apartamento apertado, com quase nada, apenas nosso amor e nossa determinação. Olhávamos agora ao redor e víamos o fruto de anos de trabalho duro, de sacrifício, de persistência, de nunca desistir mesmo quando tudo parecia impossível. Em 2010, Helena se formou em pedagogia e começou a trabalhar como professora numa escolinha municipal do bairro. Ver minha filha realizando seus sonhos, trabalhando com crianças com tanto carinho e dedicação, me enchia de orgulho de uma forma que eu nunca tinha sentido antes. Ela tinha 22 anos. Era uma mulher linda, inteligente, independente, com valores sólidos que eu e Aureliano tínhamos tentado ensinar durante todos aqueles anos. Gabriel estava com 12 anos, entrando na adolescência, mas era um menino tranquilo, estudioso, gostava de ler, de jogar xadrez, de passar tempo com o pai conversando sobre tudo. Aureliano estava com 60 anos, aposentado da editora depois de 25 anos de trabalho, mas não parava quieto. Tinha começado a dar aulas de literatura num curso pré-vestibular comunitário. Dizia que queria devolver para a sociedade um pouco do que tinha recebido. Eu continuava com minha costura, agora mais por prazer do que por necessidade. Tinha clientes antigas que eram minhas amigas, fazíamos roupas conversando sobre vida, sobre filhos, sobre maridos, sobre os desafios de envelhecer. Eu estava com 45 anos, começando a sentir os sinais da idade, algumas dores nas costas, cabelos brancos que eu teimava em tingir, a visão que já não era tão boa e precisava de óculos para costurar. Mas me sentia plena, realizada, feliz com a vida que tinha construído. Foi nesse ano de 2010 que aconteceu algo que eu nunca imaginei que fosse acontecer. Helena conheceu um rapaz na escola onde trabalhava, um professor de educação física chamado Teodoro, e eles começaram a namorar. Ele era um moço bom, de família simples, respeitador, que tratava minha filha com carinho e admiração. Quando ela trouxe ele para conhecer a gente pela primeira vez, ficou nervosa, ansiosa, como se tivesse medo de nossa reação. Depois do jantar, quando Teodoro já tinha ido embora, ela sentou na mesa da cozinha comigo e com Aureliano e contou algo que nos deixou sem palavras. Mãe, pai, eu preciso contar uma coisa para vocês. Eu contei para o Teodoro sobre a história de vocês, sobre o pai ter sido padre, sobre tudo que passaram. E sabe o que ele disse? Ele disse que admira vocês ainda mais por terem tido coragem de seguir o coração apesar de tudo. Disse que é por causa de histórias como a de vocês que ele acredita em amor verdadeiro. Naquele momento, eu entendi que nossa história, que tinha começado com tanto julgamento e condenação, tinha se transformado em inspiração para nossa própria filha, em exemplo de que vale a pena lutar pelo amor verdadeiro. Aureliano ficou emocionado, abraçou Helena com lágrimas nos olhos, disse que estava orgulhoso dela, orgulhoso de ter criado uma mulher que não tinha vergonha dos pais, que entendia que amor é amor independente das circunstâncias. Aquela noite, deitados na cama,
Eu e Aureliano conversamos até altas horas sobre como tínhamos chegado longe, sobre como nossa história, que parecia fadada à tragédia, tinha tido um final feliz, sobre como o tempo tinha curado as feridas e transformado dor em sabedoria. Helena casou com Teodoro em 2012, numa cerimônia linda na igreja do bairro. Sim, na igreja, porque o padre que celebrou a cerimônia era um homem jovem e moderno, que, quando soube da nossa história, não julgou, apenas disse que Deus é amor e que todo amor verdadeiro é abençoado por Deus, independente de como começa. Ver minha filha entrando naquela igreja de vestido branco, com Aureliano ao lado dela, levando ela até o altar, me fez chorar copiosamente. Pensei em tudo que tínhamos passado para chegar ali, nas dificuldades, nos julgamentos, na dor, mas principalmente no amor que tinha superado tudo. Depois da cerimônia, teve uma festa simples, mas alegre, com amigos, vizinhos, colegas de trabalho, todos celebrando aquele amor jovem e puro. Aureliano fez um discurso emocionado. Disse que via na Helena e no Teodoro o mesmo amor verdadeiro que ele tinha vivido com a esposa. Desejou a eles toda a felicidade do mundo. Pediu que sempre lutassem um pelo outro, mesmo quando as coisas ficassem difíceis. Eu também falei, entre lágrimas. Disse para minha filha que ela tinha sido a maior bênção da minha vida, que tinha valido cada sacrifício, cada dificuldade, cada lágrima, e que eu desejava que ela fosse tão feliz no casamento quanto eu tinha sido. Gabriel se formou no ensino médio em 2015, com honras. Passou em primeiro lugar no vestibular de engenharia da Universidade Federal. Estava com 17 anos, um rapaz alto, magro, tímido, mas brilhante, com um futuro promissor pela frente. Helena já tinha dado à luz nosso primeiro neto em 2014, um menino lindo que chamaram de Miguel, e eu me tornei avó aos 49 anos. Segurar aquele bebê nos braços foi reviver tudo o que tinha sentido quando Helena nasceu, mas agora com a sabedoria e a tranquilidade da idade. Aureliano, com 65 anos, era um avô apaixonado. Passava horas brincando com Miguel, fazendo caretas, cantando músicas bobas, completamente derretido por aquele serzinho que representava a continuação da nossa família, da nossa história de amor que agora entrava na terceira geração. Ver Aureliano com o neto me fazia pensar em tudo que ele tinha abdicado quando decidiu deixar o sacerdócio, e como aquela decisão tinha sido acertada. Como Deus tinha recompensado sua coragem com uma família linda, com amor verdadeiro, com a possibilidade de ser pai e agora avô. Coisas que nunca teria experimentado se tivesse permanecido padre. Os anos seguintes foram tranquilos, felizes, cheios de pequenas alegrias cotidianas. Gabriel se destacava na faculdade de engenharia. Tinha conseguido uma bolsa de iniciação científica. Falava em fazer mestrado depois de formado. Helena tinha dado à luz mais uma filha em 2017, uma menina que chamaram de Sofia, e nossa família crescia, se expandia, criava raízes profundas. Aureliano tinha 67 anos e a diabetes estava controlada com medicação e cuidados, mas ele começava a sentir mais cansaço, mais dores, os anos finalmente cobrando seu preço. Eu estava com 52 anos, também sentindo o peso da idade, mas ainda forte, ainda trabalhando na costura, ainda cuidando da casa, ainda sendo a espinha dorsal da família. Nos domingos, toda a família se reunia na nossa casa, Helena com Teodoro e as duas crianças. Gabriel, que morava numa república de estudantes, mas vinha almoçar sempre. E a casa ficava cheia de vida, de risadas, de barulho de criança, de conversas simultâneas. Esses eram os momentos que eu mais amava, ver todos juntos, ver o fruto de tudo que eu e Aureliano tínhamos construído. Ver que nossa história de amor tinha gerado não só 2 filhos, mas toda uma família unida e feliz. Em 2019, recebemos uma notícia que nos pegou de surpresa. O bispo atual da diocese onde ficava São Gonçalo do Sapucaí, um homem chamado Fortunato, que não tinha nenhuma relação com o antigo padre, que tinha ajudado Aureliano na juventude, mas curiosamente tinha o mesmo nome, nos procurou através da paróquia do nosso bairro. Ele queria conversar conosco sobre nossa história, disse que estava fazendo um trabalho sobre padres que deixaram o sacerdócio e queria entender melhor as razões, as consequências,
a vida depois. Aureliano ficou reticente no começo, não queria revolver o passado, mas o bispo garantiu que não havia julgamento, apenas interesse em entender para melhorar o acompanhamento de seminaristas e padres que tivessem dúvidas sobre vocação. Encontramos com ele numa tarde de sábado, na casa paroquial do bairro. Dom Fortunato era um homem na casa dos 50 anos, moderno, de mente aberta, que nos ouviu durante horas, sem interromper, sem julgar, apenas fazendo perguntas pontuais para entender melhor. Aureliano contou toda a sua história, desde a infância difícil, a entrada no seminário fugindo da dor, os anos de sacerdócio onde sempre teve dúvidas, mas nunca teve coragem de admitir, até me conhecer e finalmente entender que seu caminho era outro. Eu contei minha parte, o conflito entre seguir o coração e atender expectativas sociais, a coragem que precisei ter, o preço que paguei, mas principalmente a felicidade que encontrei. Dom Fortunato nos ouviu com atenção profunda e, no final, disse algo que nos surpreendeu. Agradeço por compartilharem essa história comigo. Ela é importante para que a Igreja entenda que vocação é algo complexo, que nem sempre o caminho que iniciamos é o caminho que devemos seguir. E que Deus respeita nossas escolhas quando são feitas com sinceridade e amor. Vocês não falharam com Deus. Vocês apenas encontraram um caminho diferente de servir ao amor, que é a essência de Deus. Aquelas palavras do bispo foram como um bálsamo em feridas antigas que ainda doíam um pouco. Ouvir um representante oficial da Igreja dizer que não tínhamos falhado, que não éramos pecadores, que nosso amor era válido e abençoado, trouxe uma paz que eu nem sabia que ainda precisava. Aureliano chorou naquele encontro, chorou lágrimas de alívio, de perdão, de aceitação. Depois daquele dia, ele ficou mais leve, mais em paz, como se um peso que carregava há 34 anos finalmente tivesse sido tirado dos seus ombros. Voltamos para casa abraçados, agradecidos por aquele encontro inesperado que tinha trazido cura para partes de nós que nem sabíamos que ainda estavam machucadas. Naquela noite, sentados no sofá da nossa sala, com fotos dos filhos e netos espalhadas pelas paredes, olhamos um para o outro e não precisamos dizer nada. Nossos olhos diziam tudo. Valeu a pena. Cada segundo de dor valeu a pena. Cada lágrima derramada valeu a pena. Cada julgamento suportado valeu a pena, porque nos trouxe até aqui, até esse momento de paz e plenitude. Agora, em 2025, eu estou com 59 anos completados esse ano, Aureliano com 75. Ele está mais lento, mais cansado, a diabetes e a idade cobrando seu preço, mas ainda lúcido, ainda amoroso, ainda meu companheiro de todas as horas. Temos 2 filhos maravilhosos, 2 netos lindos, e acabamos de saber que Helena está grávida do 3º filho. Gabriel se formou em engenharia com louvor, conseguiu um emprego excelente numa empresa grande, está noivo de uma moça doce chamada Amélia, que já consideramos parte da família. Nossa casa está paga, temos uma aposentadoria modesta, mas suficiente. Temos saúde dentro do possível para nossa idade, e principalmente temos um ao outro. 40 anos depois daquele primeiro olhar na sacristia, 38 anos depois de nos casarmos, ainda nos amamos com a mesma intensidade, talvez até mais, porque agora temos toda uma vida compartilhada, todas as memórias construídas juntos, todos os desafios superados lado a lado. Quando olho para trás, para aquela moça de 20 anos que estava prestes a se casar sem amor, para aquele padre de 35 anos que vivia uma vida que não era verdadeiramente sua, vejo 2 pessoas corajosas que ousaram desafiar tudo por amor verdadeiro. Não foi fácil, longe disso. Perdemos família, perdemos amigos, perdemos o respeito de uma cidade inteira, perdemos a segurança de vidas já estabelecidas. Mas ganhamos tanto mais. Ganhamos um amor verdadeiro, profundo, que resistiu a todas as tempestades. Ganhamos uma família linda, filhos criados com amor e valores sólidos. Ganhamos respeito próprio por termos tido coragem de ser autênticos. Ganhamos paz de espírito por termos seguido nossos corações. E no final, 40 anos depois, ganhamos até o reconhecimento da Igreja através daquele bispo que nos disse que não tínhamos falhado com Deus.
Se eu pudesse voltar no tempo e fazer tudo diferente, faria as mesmas escolhas. Casaria com Aureliano de novo, enfrentaria todos os julgamentos de novo, perderia tudo o que perdi de novo, porque tudo isso me trouxe até a vida que tenho hoje. Uma vida simples, sem luxos, mas cheia de amor, de família, de propósito. Quantas mulheres vivem vidas inteiras em casamentos sem amor, fingindo felicidade, morrendo um pouco por dentro todos os dias? Quantos padres vivem atormentados por dúvidas sobre vocação, mas não têm coragem de admitir? Eu e Aureliano tivemos coragem, e isso fez toda a diferença. Nossa história não é perfeita, tem dor, tem erros, tem consequências que nunca foram totalmente resolvidas. Mas é nossa história, verdadeira, autêntica, e valeu cada lágrima. Para vocês que estão me ouvindo, que chegaram até o final dessa história longa, quero deixar uma mensagem. Não tenham medo de seguir seus corações. Sim, haverá consequências. Sim, haverá dificuldades. Sim, haverá julgamentos. Mas viver uma vida inteira fingindo, mentindo para si mesmo, sufocando quem realmente é, isso sim é a verdadeira tragédia. O amor verdadeiro, aquele que faz seu coração bater mais forte, que faz você querer ser uma pessoa melhor, que te dá forças nos dias difíceis, esse amor vale qualquer sacrifício. E no final, quando você estiver velho como eu, olhando para trás para a vida que viveu, você não vai se arrepender dos riscos que tomou pelo amor. Você vai se arrepender apenas dos riscos que não teve coragem de tomar. Eu me chamo Martina, tenho 59 anos, e me apaixonei por um padre há 40 anos. Confessei esse amor no confessionário esperando condenação, e o que recebi foi a confissão de que ele também me amava. Deixamos tudo para trás, enfrentamos o mundo inteiro, construímos uma vida nova do zero. E 40 anos depois, posso dizer com certeza absoluta, foi a melhor decisão que já tomei na vida. O amor verdadeiro existe, meus queridos. Ele existe e vale a pena lutar por ele. Não deixem ninguém convencer vocês do contrário. Não deixem o medo, a opinião alheia, as convenções sociais matarem o amor que existe no coração de vocês. Porque no final, quando tudo passar, quando os julgamentos calarem, quando as dificuldades forem superadas, o que resta é o amor. E o amor verdadeiro, é a única coisa que realmente importa nessa vida. Se essa história tocou vocês de alguma forma, se vocês se identificaram com alguma parte dela, deixem seu comentário aqui embaixo contando. Me digam de onde estão assistindo, quero saber quantos corações essa história alcançou. E se conhecem alguém que está passando por algo parecido, que está com medo de seguir o coração, compartilhem essa história com essa pessoa. Às vezes, tudo o que precisamos é saber que não estamos sozinhos, que outros já passaram por isso e sobreviveram, que é possível sim ser feliz mesmo quando tudo parece impossível. Muito obrigada por terem me ouvido até o final, por terem caminhado comigo por essa jornada longa através das minhas memórias. Que Deus abençoe todos vocês e que vocês tenham coragem de viver seus próprios amores verdadeiros, não importa quais sejam os obstáculos. Um beijo no coração de cada um e até a próxima história.